o alimento espiritual do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu gostaria então de nós podermos meditar em uma palavra, e se tivéssemos que elaborar um título para essa palavra, seria Fortalecendo com as Batalhas. Habitualmente, e nós vamos meditar num texto da palavra de Deus, que está escrito no Velho Testamento, mas habitualmente nós, e ali nesse texto vamos ler e meditar sobre um momento de uma batalha contra o povo de Judá. Mas eu gostaria muito que nós conduzíssemos essa nossa reflexão, que o Espírito Santo de Deus trouxesse sobre nós esse entendimento de que nós precisamos tratar algumas situações nas nossas vidas, que são batalhas, que são lutas, mas como algo que trazem, ou que traz benefícios para a nossa vida. Mesmo na batalha, mesmo na luta, Deus provém e nos ensina tantas coisas. Deus provém e nos fortalece de tantas formas, que nós precisamos entender de uma forma muito clara os propósitos pelos quais aquela luta, aquela batalha é permitida para que nós possamos vivenciá-la, para que nós possamos passar por elas. Então, esse é um momento de reflexão, porque nós cristãos estamos sujeitos a passar pelas batalhas, enfrentar lutas, enfrentar desafios. E o que nos diferencia do ímpio, por exemplo, é que nós conhecemos tudo aquilo que Deus fez, faz e fará pelas nossas vidas, porque a obra da cruz já foi concluída, e nós sabemos qual é a promessa para cada um de nós. Então isso é que diferencia. Nós temos essa força dentro de nós, nós temos essa firme convicção dentro de nós, e nós precisamos caminhar a nossa vida cristã segundo esses princípios, entendendo que batalhas vão surgir, mas que nós precisamos fazer dessas batalhas uma forma de nós crescermos espiritualmente, nós nos fortalecermos na presença do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus por isso, igreja. Aleluia. Há um mover muito forte do Espírito Santo de Deus nessa noite. Há um mover muito forte. Já foram liberadas aqui palavras através do louvor, que modificaram o curso, por exemplo, do meu sentimento frente a essa palavra que eu preparei, através da unção que Deus traz sobre nós, para nós refletirmos e meditarmos naquilo que é a vontade do Senhor, de falar a cada um de nós, da sua maneira, da sua forma. E glória a Deus por isso, glória a Deus Pai por isso, glória a Deus Filho por isso, glória ao poder do Espírito Santo. Você pode aplaudir ao Senhor nesse momento, porque Ele está trazendo bênção sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. O texto que nós vamos usar está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Eu gostaria que fosse projetado na mesma Nova Versão Internacional, por favor. A partir do verso 1. Diz a palavra de Deus para mim e para você, no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto.
já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu, Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, o nosso Deus, que expulsastes os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a destes para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes do monte de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Verso 11: vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Verso 17: vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, Deus de Israel, em alta voz. Verso 20: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre.
Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e os do monte de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Verso 27. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Aleluia. Feche os seus olhos por um momento. Pai, que palavra tremenda, Senhor, escrita no livro sagrado, Senhor, como forma do Senhor manifestar a mim, a todos aqueles que te buscam, a todos os pastores dessa igreja, a todos os pastores dessa nação, a todo o teu povo, que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Oh Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela força que vem da tua palavra. Obrigado, Senhor, por abrir o nosso entendimento, Deus, frente a essa palavra nesse momento, Deus. Somos gratos a Ti, ao Teu Santo Espírito. Somos gratos a Cristo Jesus, Pai. Te louvamos e agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer para cada um de nós, para cada família aqui representada, nesta noite, neste tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o diferencial em uma batalha é um só: é termos ou não a presença de Deus junto a nós. Se nós temos a presença do Senhor junto a nós, há aí um diferencial tremendo. Há algo de diferente que irá acontecer, como foi na vida do povo de Judá, no momento em que eles estavam para ser atacados. A palavra de Deus diz que informaram algo a Josafá. Josafá era o rei do povo de Judá. O povo de Judá era um povo que era Israel da região sul, porque o povo da região, as 10 tribos da região norte, era o que se chamava de Israel, que depois veio a ter a capital Samaria, e aqui o reino de Judá estava ali envolvendo Jerusalém, a cidade de Jerusalém. E esse rei Josafá, eu fico achando tremendo a misericórdia de Deus com esse próprio rei. Esse rei, se você ler alguns 2 capítulos atrás, você vai ver que ele fez aliança com Acabe, partiu para uma luta aliançado com Acabe, foram derrotados. Mas Deus e Acabe foi um rei que não seguiu os caminhos do Senhor, que não andou nos caminhos do Senhor. Acabe era casado com Jezabel. A Bíblia nos relata que aquela mulher, era uma feiticeira, uma mulher que perseguiu e usava Acabe como marionete, perseguiu os profetas do Senhor. Mas mesmo assim, Deus teve misericórdia de Josafá, ainda que momentos antes ele tenha feito uma aliança com Acabe. Queridos, a misericórdia de Deus é algo assim tremendo. A misericórdia de Deus, que é renovada sobre as nossas vidas, diz a palavra de Deus, a cada manhã, é o que traz o sustento sobre cada um de nós.
E naquele momento Josafá foi informado de que um exército inimigo avançava rapidamente contra ele, contra o povo de Judá. E quantas vezes em nossas vidas, situações inesperadas, batalhas, lutas, surgem repentinamente numa velocidade imensa, que nós precisamos agir, como Josafá felizmente agiu, mas isso pode acontecer comigo e com você nas batalhas naturais dessa vida. Na nossa caminhada sobre essa terra, lutas, batalhas, são o que é mais frequente. Então nós precisamos entender que apesar de surgirem todas essas dificuldades, apesar de num dado momento de uma batalha, você entender como Josafá entendeu, que o controle da situação não estava nas mãos dele, e glória a Deus por isso, porque ele se entregou na dependência de Deus. E nós precisamos entender claramente que toda e qualquer situação está sob o controle de Deus. Toda e qualquer situação. A palavra de Deus, ela nos assegura isso claramente. Se você ler no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, dos versículos 20 a 22, vai estar escrito: disse Daniel, louvado seja o nome de Deus para todos sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações. Ele destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Que tremendo, queridos. Com todos esses predicados, com todas essas características no seu caráter, no seu poder, e eu estou me referindo a Deus, a Yahvé. Com todas essas características, eu e você precisamos confiar no Senhor. Eu e você precisamos entregar as nossas batalhas a Ele. Quantos de nós estão gastando força e energia desnecessariamente, quando o que nós precisamos é nos prostrar aos pés do Senhor, meditar na palavra de Deus, orar ao Senhor, clamar ao Senhor pela misericórdia, para que Ele nos dê sabedoria, entendimento das coisas. Paulo, quando escreve, ou quando prega aos Romanos, e deixa escrito para mim e você meditar, ele diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E vejam o verbo e o tempo verbal. Sabemos. Sabemos. O que? Diz que nós, se sabemos, é algo que nós não duvidamos em nosso coração. É algo que não nos escapa o entendimento. É algo que traz como verdade absoluta. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Queridos, isso mostra claramente para mim e para você que Deus está no controle de todas as coisas. A palavra diz que, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Josafá sabiamente buscou o Senhor.
Ele não olhou para as questões naturais. Ele não olhou para aquele exército imenso, muito mais forte do que o exército dele. Ele clamou ao Senhor e ele proclamou um jejum em todo o Judá. Queridos, nós conhecemos os princípios bíblicos do jejum. Quando nós jejuamos, nós quebramos a vontade da carne. Nós nos submetemos não à vontade da carne, mas nós sinalizamos à carne que nós podemos nos submeter exclusivamente à vontade de Deus. Que a carne não nos domina. Esse rei foi muito sábio. Porque ele poderia ter feito um jejum isoladamente, penso eu. Mas ele convocou todo o Judá. A Bíblia fala que ele convocou uma assembleia, e logo aqui à frente poderíamos ler isso. Convocou toda a assembleia do povo de Judá. E a Bíblia diz que crianças de colo, como alguma criancinha de colo que eu vi aqui, até num carrinho de bebê, foram levadas para esse momento. Isso é bênção. Foram levados para esse momento de reflexão da palavra. Foram levadas para esse momento de meditação na palavra. Então, queridos, nós precisamos entender a força e o poder da oração, do jejum. Me impressiona muito o que está relatado no livro de Mateus, de Marcos, quando um pai de um filho endemoniado chega para Jesus e diz para ele que ele interviesse naquela situação, porque os discípulos não foram capazes de expulsar aquele demônio. Jesus expulsa o demônio e os discípulos depois vêm perguntar-lhe: Senhor, por que nós não conseguimos? E Jesus responde que há uma casta de demônios que só se expele com jejum e oração. Isso mostra para mim e para você a força do jejum, a força da oração, a força de estarmos na presença de Deus. Jesus nos ensina como nós podemos nos preparar para grandes batalhas naturais, mas que começam no campo espiritual, nós sabemos disso. Então é nesse momento que nós precisamos buscar a força, o poder de Deus, de Cristo Jesus, para enfrentarmos aquelas situações. São armas poderosíssimas que Deus coloca à nossa disposição para nós guerrearmos as batalhas que estiverem propostas para nós. E eu pergunto para mim e para você: nós temos usado essas armas do jejum, da oração? Nós temos efetivamente lançado mão dessas armas? Eu te pergunto, você está fazendo parte do relógio de oração da igreja? Se não está, faça. Se não está, inscreva-se. Reserve um horário para você poder entrar na presença de Deus. Nós precisamos nos mover nesse sentido. Nós estamos aqui reunidos como assembleia, como assim foi feito em Judá naquele momento, porque nós sabemos que, ao lermos a palavra de Deus, o Salmo 133, o salmista fala sobre isso para nós, como é bom e agradável estarmos unidos. Quando nós nos convivemos, você pode projetar aí o Salmo 133 para mim, por favor, querido? Na nova versão internacional. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Seguinte, por favor.
É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. Verso 3. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém, queridos? O Senhor concede a bênção da vida para sempre. Naquele momento de luta, naquele momento de batalha, o rei Josafá convocou todo o povo, reuniu em assembleia, como nós estamos aqui agora reunidos, meditando na palavra, nos fortalecendo na palavra. Ainda que seja imperceptível, mas nós estamos sendo fortalecidos, amém? Aleluia. Nós estamos sendo fortalecidos. Eu e você estamos sendo revestidos de poder. Amém. Como foi em Pentecostes com a vinda do Espírito Santo. Recebereis poder. O que nós mais precisamos é do poder vindo do Espírito Santo de Deus. É o poder que desce direto dos céus e vem a favor da minha vida e da sua vida, para que nós sejamos fortalecidos espiritualmente. Você se sente fortalecido espiritualmente, queridos? Eu achei que eu estava, mas a hora que eu cheguei aqui, que iniciou o louvor, eu vi que eu não estava, que eu precisava de mais. Nós precisamos transbordar no Espírito Santo de Deus, para sermos fortalecidos e vencermos todos os desafios. Amém. Josafá orou ao Senhor. E na oração de Josafá, se vocês bem lembrarem, ele trouxe a memória de Deus, que a nação de Israel sempre foi dependente de Deus. Ele diz: Senhor Deus de nossos antepassados, o Senhor que reina, domina sobre todos os reinos da terra, do mundo. Não és tu nosso Deus? Ele pergunta. Não és tu o Deus que deu essa terra aos descendentes do teu amigo Abraão? Então, nesse momento, e essa oração ela é extremamente eficaz, porque ela traz a memória de Deus. Você ora segundo aquilo que está na palavra de Deus, em concordância com a palavra de Deus. Josafá trouxe a presença do Senhor, a lembrança, a memória de Deus. Não precisaria, mas nós precisamos aprender a fazer isso. Ele trouxe a memória de Deus, o pacto abraâmico, o pacto que Deus fez com Abraão. Darei essa terra como possessão de vocês. Deus chegou a tirar Abraão da tenda e falou: conta as estrelas dos céus. Você será mais numeroso do que as estrelas dos céus. Esse pacto é muito forte. E Josafá trouxe a memória de Deus, o pacto abraâmico, aquilo que Deus falou, prometeu e cumpriu para Abraão. E naquele momento de fragilidade, naquele momento em que algo da terra que foi prometido por Deus a Abraão, naquele momento que isso poderia ser tirado, Deus falou: não será tirado, porque é uma promessa sobre o meu povo. Nós precisamos entender aquilo que são promessas de Deus, aquilo que são pactos de Deus, sobre a minha vida e sobre a sua vida, se cumprirão, e ninguém, nada, força alguma poderá opor-se a isto, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Você toma posse, toma posse. Aleluia, aleluia. É interessante porque Abrão, ele foi chamado de amigo de Deus. E Jesus, no relato do Evangelho de João,
Em João capítulo 15, verso 15, Jesus fala o seguinte: olha, eu já não trato vocês, não chamo vocês como servos, eu chamo vocês de amigos. Então, não só é Abraão que foi chamado amigo de Deus. Jesus, como nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus, Ele estava trazendo para mim e para você a certeza que nós somos chamados por Deus como amigos. Como amigos de Deus. Isso é uma dádiva, é uma concessão, é um benefício de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque nós somos limitados. Nós somos muito limitados, nós somos pecadores. Limitados que fomos, mas Deus, que somos, mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos chama de amigos. Josafá deixa isso muito claro, quando ele diz que não temos forças para enfrentar esse exército. E quando Josafá diz que os nossos olhos se voltam para ti, está no capítulo 12, você pode projetar por gentileza, no versículo 12, perdão, no capítulo não, é o mesmo capítulo 20 por gentileza, mas no verso 12, Josafá diz: os nossos olhos se voltam para ti. Veja aqui no final. Não sabemos o que fazer. Queridos, quando a gente não sabe o que fazer, é mais um momento de você olhar para Deus e clamar ao Senhor. Eleva os meus olhos, o salmista não diz? Eleva os meus olhos, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor, que fez todas as coisas, que fez os céus e a terra. Nós estamos debaixo das asas, queridos, de alguém que é extremamente poderoso, de alguém que é extremamente forte, o El Shaddai, o El Gibor, forte e poderoso é o Senhor. Quando nós nos colocamos numa posição de dependência de Deus, nós estamos clamando a Deus. Toma conta dessa situação, Senhor. Paulo diz, quando pregava para a igreja de Coríntios, que quando, nas suas angústias, nas perseguições, quando ele era fraco, ele que se tornava forte, porque ele dependia de Deus, dependia totalmente de Deus. Quando nós nos colocamos numa posição de autossuficiência, muitas vezes, nós não permitimos o agir de Deus. Nós não permitimos o agir de Deus. Olha que coisa terrível. Olha que coisa terrível. Nós precisamos caminhar dessa forma. Caminhar centrados nesse caminho da verdade, da vida, da luz. E todas as instruções, queridos, estão na palavra de Deus. Quando você faz uma reflexão num texto como esse, você quebra paradigmas, você muda a sua concepção do que efetivamente Deus tem para mim e para você, Deus quer para mim e para você. Nós precisamos tomar posse desses relatos de Deus sobre as nossas vidas. Agora, naquele momento de angústia, naquele momento de tristeza, naquele momento de intensa expectativa, o Espírito Santo de Deus vem sobre Jaaziel. Ora, era para esse nome ficar tão marcado na palavra, que eles deram toda a árvore genealógica do Jaaziel. Filho de, neto de,
bisneto de, e foi falando. Eu fiz uma pesquisa bíblica. O nome deste Jaaziel, que eu entendi que era um jovem, não vi a idade dele, mas com toda a sua genealogia, ou parte dela, só é citado nesse momento da palavra de Deus. Veja a importância que Deus deu para a manifestação do Espírito Santo de Deus sobre aquele povo, levantando esse Jaaziel, e ali ele profetizou. Assim diz o Senhor. Coloque sua mão para cima, em posição de receber. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Toma posse, aplauda o Senhor, porque isso é tremendo, meu. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso não tem preço. É o poder, é a graça de Deus. E ali o Senhor fala: fique quieto, fica parado, toma em posição, vejam o que eu vou fazer. Não precisa vocês se ocuparem com nada, e vejam o livramento que lhes será dado. Quantos livramentos o Senhor traz sobre as nossas vidas? Todo dia a gente sai de casa, a gente vai para o trabalho, a gente vem à igreja, a gente vai em algum lugar. A gente não entende, ou não percebe, que há livramento de Deus em todas essas etapas da nossa vida. Você já pensou sobre isso? Você já glorificou a Deus por isso? Você já foi grato, se mostrou grato ao Senhor por isso? Isso é tremendo, queridos. Isso é um ponto de reflexão muito forte para mim e para você. Nós precisamos entender que existem batalhas que não são nossas, que são do Senhor. E nós precisamos entender, como o salmista diz no Salmo 127, que se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. E se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Tudo, em tudo, dependemos do Senhor. Eu queria pedir à equipe de louvor, Lu, que viesse aqui agora. Por fim, a palavra de Deus nesse relato, ela diz para nós, no verso 27, você pode projetar o verso 27, querido? Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. E que vitória! E que vitória! Então, para a nossa reflexão, eu gostaria que nesses tempos atuais, em pleno século 21, nós entendêssemos que vale para nós, vale para mim e para você,
esse relato maravilhoso dessa história, dessa batalha. Mas há uma reflexão que está nas Sagradas Escrituras e que diz o seguinte: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Somente o que crê que Jesus é o Filho de Deus, esse vence o mundo, esse vence as batalhas, esse se sobrepõe a qualquer dificuldade. Vamos ficar de pé nesse momento. O Carta Escrita vai nos conduzir numa canção tremenda, e nós vamos nos fortalecer de uma forma sobrenatural, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, e Ele vai alcançar você que está em casa, você que está nos acompanhando pelas redes sociais. O Espírito Santo de Deus vai entrar na sua casa, vai te alcançar onde você está, vai alcançar a sua família, vai alcançar você aí, porque Deus é poderoso, e Ele olha por você com olhos de alegria, com olhos de certeza na sua vitória, na minha vitória, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Ore canta e shalama e cantare. Ore canta la shalama la. Oh Deus. Entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito
nós queremos, nesse momento, Senhor, declarar que Tu és a rocha inabalável. E te pedimos, Deus, em nome de Jesus, permita-nos, Senhor, nos achegar a Ti, para que sejamos fortalecidos frente a toda e qualquer batalha. Revela-nos a Tua face, Senhor, dia após dia, para que na Tua presença nós possamos declarar: somos vencedores em Cristo Jesus, para a honra, glória, louvor do Teu santo nome. Você que recebe, aplauda ao Senhor. Aleluia! Sepulcro está vazio, venceu, oh! Ele venceu, por seu sangue fomos comprados e viveremos para celebre, venceu, ele venceu, a morte não pôde detê-lo, o sepulcro está vazio, venceu, ele venceu, por seu sangue fomos comprados e viveremos para sempre, venceu, ele venceu, diga venceu, venceu, sobre a morte triunfou, venceu, nas trevas sua luz brilhou e o novo e vivo caminho abriu. Ele venceu, sobre a morte triunfou, venceu, das trevas sua luz